E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos refutar o protestantismo com a lógica. Você vai entender, fica aí nesse vídeo, até o final. Você vai entender que é fácil, refutar os protestantes com a lógica. Com a lógica. Eles acusam a fé católica, eles questionam, por exemplo, Êxodo 20, por exemplo, onde está o purgatório na Bíblia? Ele quer essa palavra, purgatório. Onde está a Assunção de Maria na Bíblia? Onde está a devoção mariana na Bíblia? Onde está a sucessão apostólica? Então, é uma série de onde está, Onde está isso? Onde está escrito, Igreja Católica Apostólica Romana. Onde está escrito isso? Nas Sagradas Escrituras. Vamos refutar isso de uma vez por toda, usando a lógica, Veja só. Se a gente começar, por exemplo, com Êxodo 20, onde tem a questão das imagens, A gente sabe que a igreja só foi canonizar essa Bíblia que a gente tem hoje, inclusive com o Antigo Testamento. Então, portanto, esse texto de Êxodo 20 está dentro, Então a igreja só foi canonizar no final do século IV. Então a igreja teve muitos anos estudando, catalogando, analisando, para canonizar a Bíblia que a gente tem hoje. Se a igreja quisesse, ser desonesta, ser usada de malandragem, teria escondido esse texto. Todos os textos relacionados à proibição de imagens, que a gente sabe que é de ídolo, a igreja teria surrupiado. É uma lógica, é ou não é? Se a igreja vai canonizar a Bíblia, de tamanha importância que tem esse livro, para nós católicos e para todo mundo. E nesse período que a igreja canonizou a Bíblia que a gente tem hoje, há documentos históricos que mostram que já era utilizado por alguns cristãos a questão das imagens. Então, antes de canonizar a Bíblia, se houvesse ali uma malandragem por parte do magistério da igreja, olha só que absurdo usar isso, Deus nos livre, mas a gente está aqui refletindo, se houvesse essa má vontade, teria surrupiado esse texto. Já que nós está aqui com a caneta na mão, esse texto pode nos prejudicar, a gente surrupia todos esses textos que falam da proibição de confecção de imagem de ídolo. É lógico ou não é? Faz sentido ou não faz? A igreja teria surrupiado. Como alguém que vai escrever a sua biografia, de repente tem uma coisa que você quer esconder e você esconde. Se a igreja tivesse escondido isso de nós, a gente não estaria aqui discutindo isso. A gente só saberia do texto onde Deus mandou fazer. Mas a igreja não escondeu. Mostrou os dois lados, como eu costumo dizer, mostrou os dois lados da moeda, aonde proíbe e aonde manda fazer. Por quê? A igreja não tem dúvida com relação a isso. Então, é lógico, que isso faz todo sentido do que eu estou dizendo. A igreja tivesse usado de má fé, teria escondido. Nós não estaríamos discutindo hoje a questão das imagens. Concorda comigo ou não? Porque o protestante vai surgir 1500 anos depois. Então a igreja teria surrupiado esses textos antes de chegar a Martinho Lutero. Inclusive, a igreja, no concílio de, acho que de 700 e poucos, que definiu a questão das imagens. Então, veja, bem antes de Lutero. Então, se houvesse, lógico, se houvesse uma malandragem da igreja, teria surrupiado esse texto. E você que não estaria, nem sabia que existia isso. Pronto. Esse é um ponto que a lógica refuta os protestantes.
Se a igreja fosse má, fosse a Babilônia que eles falam, a igreja teria escondido esses textos. Como é que a igreja ia deixar um texto que era contra a ela? Né? Faz sentido? Não. A igreja não vou deixar esse texto aqui falando de imagem, de Êxodo 20 e tantos outros textos. Como é que a gente vai deixar esse texto aqui se está contra nós? A igreja teria surrupiado. Ela era a autoridade máxima naquele tempo. Ela teria surrupiado e ninguém não ia nem botar nunca. E a igreja estaria enganando a gente o tempo todo. Né? Mas veja, ela não surrupiou, deixou lá exatamente isso, mostrando as duas faces da moeda, porque usa de seriedade. Outros assuntos que a gente pode também refutar com a lógica é a questão, né, quando ele diz a questão do purgatório, a Assunção de Maria, né, devoção mariana, associação apostólica, a palavra Igreja Católica Apostólica Romana. Por que não está nas Sagradas Escrituras? Um dia eu questionei isso. Eu questionei isso. Até falei aqui num vídeo. Por que a igreja não colocou já, então, de uma vez isso na Bíblia? Porque a Bíblia só foi canonizada no final do século IV. Enquanto né, a igreja estava decidindo quais livros eram, no mesmo período estava decidindo também dogmas da nossa fé. Estava formando a nossa fé. E por que não colocou esses dogmas na Bíblia? Eu questionei isso uma vez. Né? Por que não colocou esses documentos que estavam sendo elaborados juntamente com o cânon bíblico? Por que as autoridades da igreja não tiveram essa preocupação de colocar numa Bíblia? A Bíblia, com certeza, ia ficar muito grande. Né? Eu fiz esse questionamento um dia. Eu já contei aqui em outro vídeo. E estava ali perto de dormir, aí fiz esse questionamento, fiquei pensando. No outro dia de manhã, enquanto eu lavava o rosto ali, me veio uma palavra direta e reta, objetiva, na lata, direto. Veio uma palavra: para não ser roubado. Para não ser roubado. Olha só, eu disse isso em outro vídeo, né? Eu disse isso em outro vídeo. Me veio essa palavra: para não ser roubado. Para não ser roubado, o quê? Aí caiu a ficha, eu entendi. Se colocasse na Bíblia, meus irmãos, se quando a Bíblia estava sendo finalizada no final do século IV, ou até mesmo em outro período ali, medieval, né? A igreja tivesse inserido um livro só sobre Maria, sobre os dogmas, sobre o nome da Igreja Católica, tivesse inserido na Bíblia, seria roubado do mesmo jeito. É como se a Bíblia, né, é como se ela foi roubada da igreja. Entende? É nesse sentido. É como se ela foi roubada pelo inimigo de Deus. Tirada da igreja. Então me veio essa palavra: para não ser roubada. Se tivesse um livro lá sobre essas questões, que obviamente as questões que foram tratadas, né, antes de chegar ao protestantismo, tivesse na Bíblia, não teria, como é que ia ser? Né? Veja, eu estou falando de dogmas que foram definidos, como a questão da imagem, vários dogmas marianos, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Bem antes de Lutero. Se isso tivesse inserido nas Sagradas Escrituras, em livros, né? Porque tem livros nas Sagradas Escrituras que é uma folha só, né? O livro de Judas, tem uns livros lá que é uma folha só. Então, colocava lá uma folhazinha, um livrinho pequeno, explicando: olha, a igreja é assim, assim, assim. Aí me veio essa palavra. Não está lá na Bíblia, né? Para não ser roubado. Porque ia ser roubado do mesmo jeito. Que lógica você usa, Miguel, para dizer que ia ser roubado do mesmo jeito? Vou lhe provar agora. Ia ser roubado do mesmo jeito. Não tiraram os 7 livros do Antigo Testamento, que a igreja canonizou como palavra de Deus? O que é que eles fizeram? Eles desprezaram esse livro, desprezaram a autoridade da igreja. Ou seja, arrancaram da Bíblia, né, esses 7 livros e fragmentos de outros, e modificação de versículos. Então eles foram ousados, tiraram da Bíblia aquilo que a autoridade da igreja nos deu. Então, da mesma maneira, se tivesse colocado uma folha falando dos dogmas marianos,
falando do magistério da igreja, falando do purgatório, entendeu? Eles iam surrupiar, eles iam tirar do mesmo jeito, eles iam tirar do mesmo jeito, ia continuar a disputa do mesmo jeito, porque, meus irmãos, essa luta não é contra a carne e contra o sangue, como disse o apóstolo Paulo, é contra as forças do mal. Não se engane. Digo isso com toda a certeza do mundo. Isso não é uma luta da carne nem do sangue, é uma luta contra as forças do mal. Obviamente, né, Cristo fundou só uma igreja. Então, quem causou essa confusão, fica fácil de compreender, foi o inimigo de Deus. Então, essa é a palavra. Se tivesse nas Sagradas Escrituras, eles iam tirar do mesmo jeito que tiraram os 7 livros. Isso é irrefutável. Isso é irrefutável. Se tivesse isso que os irmãos protestantes questionam, se tivesse nas Sagradas Escrituras, muitas pessoas iriam se levantar e iam surrupiar do mesmo jeito. Porque isso é uma força maligna. Isso não é a luta contra a carne e o sangue, como disse o apóstolo Paulo. É uma luta do bem e do mal. O bem, que é Deus, que é Jesus Cristo, fundou só uma igreja. Não tenha dúvida disso. Quem fundou as outras? Então, veja, até chegar Martinho Lutero, a igreja teria inserido tudo isso nas Sagradas Escrituras. Eu e você ia questionar o que aqui agora? Nada, né? Mas você acha que ia ficar barato? Você acha que ninguém iria se levantar contra a igreja do mesmo jeito? Iria, porque é uma força maligna, não é? Carne nem sangue, não estamos lutando, eu e você não estamos lutando aqui uma luta de carne e sangue, é uma luta espiritual. As pessoas iriam se levantar contra a igreja do mesmo jeito. É o joio e o trigo, né? É o trigo e o joio. Então, meus irmãos, a lógica refuta o protestantismo de uma forma cabal, né? De uma forma cabal, porque se a igreja fosse a Babilônia, né? A prostituta, a mãe de todas as heresias que eles falam, a igreja teria usado de malícia, né? Ah, vamos colocar aqui uma folha falando sobre o magistério da igreja. Aí colocava o nome Igreja Católica Apostólica Romana, lá no ano 600, lá no ano 350, lá no ano 400, sei lá em qual ano, só sei que chegaria para nós tudo esmiuçado. Então a igreja não usou, ela, guiada pelo Espírito Santo, ela não viu necessidade nenhuma de fazer isso. Ela não viu necessidade nenhuma de colocar esses dogmas nas Sagradas Escrituras, porque a preocupação não era essa, né? Não tinha essa preocupação, porque ela sabia que a autoridade foi dada a ela. Cristo não enviou um livro com zíper tudo para percorrer o mundo e evangelizar, enviou pessoas, uma instituição, né, jurídica, humana, mas divina, porque é o próprio Filho de Deus que instituiu essa igreja. Então, essa lógica, tudo isso refuta o protestantismo. Sagradas Escrituras refutam o protestantismo e a lógica, tudo refuta o protestantismo. Então é isso. Onde está isso na Bíblia? Se tivesse lá, você iria tirar do mesmo jeito que você tirou, desobedecendo à autoridade da igreja. E aí onde fica a incoerência protestante? Rejeita os 7 livros do Antigo Testamento e alguns fragmentos e aceita, né, a autoridade da igreja com relação ao Novo Testamento. Então, é uma cara de pau, né? É uma incoerência muito grande. Falta seriedade, né? Falta honestidade na questão, né? Então, eu aceito os 27 livros do Novo, mas rejeito 7 livros do Antigo, sendo que a mesma autoridade, é o mesmo Espírito Santo que inspirou a canonizar os 7 livros que foram rejeitados pelos protestantes. Onde fica, né, a moral protestante? Onde fica, né, a seriedade, né, protestante nessa questão? Então essa lógica, meus irmãos, ela refuta de forma cabal, né, o protestantismo. Para finalizar o nosso vídeo, uma coisa que é importante que eu tenho que falar aqui é que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela igreja que ele disse as forças do inferno não poderão vencê-la, ela é centrada, né, em 3 colunas, Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. 3, né, colunas.
Por isso a força dos infernos não poderão vencer. Experimenta derrubar, né, um banco sustentado em 3 grandes colunas, firmado em 3 grandes colunas. É mais difícil, né? É muito difícil. Agora, se for uma coluna só, aí fica mais fácil. Então, por isso que São Pedro diz em sua carta que as Sagradas Escrituras têm coisas difíceis que os espíritos pouco instruídos e vacilantes, né, deformam para a própria perdição. O que o apóstolo está dizendo? Que a Bíblia pode ser deformada para a própria perdição. É difícil de entender isso, né? Precisa desenhar. Quer dizer que a Bíblia pode ser deformada. Os espíritos vacilantes e pouco instruídos deformam as Sagradas Escrituras para a própria perdição. Então, veja, é isso que está acontecendo. As Sagradas Escrituras você pode deformar. O inimigo deformou, como eu disse agora há pouco, né? Roubaram, né, de certo modo, roubaram do seu contexto, tiraram ela, roubaram ela da igreja. Então, tudo que tivesse lá dentro, que não é de acordo com o pensamento dessa turma, eles iam tirar do mesmo jeito que tiraram. Então, eu tenho razão em falar aqui com toda certeza. Eles iam tirar do jeito que tiraram. Porque como é que você acusa eles que eles iam tirar? Porque tiraram. A lógica, a história está aí. Vocês tiraram livros canonizados pelo mesmo Espírito que canonizou os 27 do Novo Testamento. Então vocês não podem refutar nunca isso aqui. Porque é verdade, vocês tiraram. Rejeitaram a autoridade da igreja com relação a parte da Bíblia. Então vocês iam rejeitar a autoridade da igreja com relação a tudo que tivesse lá. Vocês iam rejeitar do mesmo jeito. Então esses documentos ficaram à parte. Ficaram à parte. Voltando à questão das colunas. A coluna Bíblia, né, a Sagradas Escrituras, foi, de certo modo, roubada no seu contexto e deformada para a própria perdição. Mas o diabo não consegue fazer isso com as 3 colunas. As 3 colunas juntas, vocês não conseguem fazer isso. As forças do inferno não podem fazer isso. Deu para entender? As 3 colunas que a igreja é firmada, o diabo jamais vai deformar, jamais vai derrubar. Mas ele conseguiu tirar, no século XVI, com essa rebelião, ele conseguiu tirar as Sagradas Escrituras e arrancar dela textos importantes. Então, quando você chega nos comentários e diz onde está o purgatório, onde está isso e está aquilo, está de modo lá no poder das chaves. Está lá. Está lá. Você, com cegueira espiritual, não quer enxergar. Mesmo que tivesse, já expliquei agora aqui, né? Refutando na lógica, mesmo que tivesse escrito do jeito que você coloca no comentário, vocês iam tirar do mesmo jeito, assim como tiraram. Então, o que eu estou falando aqui é certeza. Iam tirar do mesmo jeito, iam deformar do mesmo jeito, como disse o apóstolo Paulo, Pedro, né, para a própria perdição. Meus irmãos, se você chegou até aqui nesse vídeo, se você não é católico, se você é protestante, abra bem seus olhos. Silencie um pouco. Ouça com seus ouvidos. Analise, veja esse vídeo mais uma vez. Nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas sim contra as forças do mal. Não é difícil de entender. Falta seriedade e honestidade na questão. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis fazer nesse vídeo. Refutando aqui de uma forma cabal, na lógica, o protestantismo, que acusa a Igreja Católica de não ser a de Cristo. E eles não percebem a canoa furada que eles entraram. Né? A canoa furada que eles entraram. Tudo refuta o protestantismo. Bíblia, história, lógica. Não tem lógica. Não tem lógica para o protestantismo. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis, né, deixar nesse vídeo. Sem muito se alongar mais, né? A gente vai aos pouquinho aqui, colocando essas verdades. Para que alguém, com a graça de Deus,
ter acesso, né, a esse conteúdo e faça uma boa análise. Ah, esse Miguel aí está errado. Como eu estou errado? Eu estou dizendo que a lógica refuta vocês. Se tivesse na Bíblia esse monte de dogmas católicos, vocês iriam arrancar do mesmo jeito que fizeram com outros livros e com outros textos. Não ia adiantar. O diabo sabe, é astuto, né? Ele sabe o que fazer. Mas as 3 colunas ele não consegue, né, deformar. As 3 colunas ele não consegue derrubar. Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.